Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme. Eu sou um dos membros do seminário de hoje. O nosso seminário tem um tema de melatonina, que é um hormônio. A gente vai explicar um pouco mais como que ele funciona, o que é e onde, como é que ele surge, algumas aplicações clínicas e vamos falar um pouco sobre a rota metabólica e toda a fisiologia do hormônio. O meu grupo é composto por mim, Guilherme Carvalho Prado, composto por Isabela Teixeira e composto por Analice. Eu sou da turma 20A e os outros dois membros do grupo é da turma 12A. A melatonina ela é um hormônio indolamina. O que quer dizer indolamina? Significa que ela tem uma facilidade, ela passa por barreiras celulares com muita facilidade. Ela consegue entrar na corrente sanguínea e chega no sistema nervoso central sem qualquer obstáculo. A melatonina ela é derivada do triptofano, um aminoácido essencial, e é uma substância secretada pela glândula pineal, que é secretada quando ocorre na ausência de luz, principalmente se a luz está no comprimento visível, um comprimento de onda de aproximadamente 400 nanômetros, que corresponde à cor azul. A glândula pineal ela se localiza acima do hipotálamo, acompanhando na parte posterior do cérebro, do lado da medula espinhal. A sua principal via metabólica e fisiológica do hormônio se relaciona intimamente com a luz. No nosso corpo, o único órgão receptor de luz são os olhos. Portanto, a luz que penetra no globo ocular e ela atua em células ganglionares que estão localizadas na retina. Essas células são neurônios que produzem um fotopigmento chamado de melanopsina, que também é uma substância sensível à luz. A melanopsina, produzida nessas células, gera um potencial de ação. Esse potencial de ação cria uma atividade elétrica em uma via que penetra todo o sistema nervoso, o trato retino-hipotalâmico, fazendo uma sinapse com o núcleo supraquiasmático, que é um pequeno núcleo localizado no hipotálamo, representante do principal relógio biológico da espécie humana. Ou seja, ele funciona como um temporizador de todas as funções biológicas do organismo. Quando o núcleo supraquiasmático ele é estimulado, ele se relaciona com um outro núcleo, chamado de núcleo paraventricular, impedindo a atuação do mesmo. O núcleo paraventricular ele tem como função enviar uma projeção descendente que vai até a medula espinhal, atuando em neurônios do sistema simpático. Os neurônios pré-ganglionares do simpático fazem sinapse com os neurônios pós-ganglionares, que estão localizados no gânglio cervical superior. E por fim, esses neurônios pós-ganglionares estimulam a glândula pineal, a fim de produzir a melatonina. Percebe-se, portanto, que para o processo da produção de melatonina ocorrer é preciso que o núcleo supraquiasmático não seja estimulado através do processo iniciado pela luz. Isso é explicado devido à existência de neurônios GABAérgicos localizados no supraquiasmático. Afinal, esses hormônios são basicamente inibitórios. Sendo assim, conclui-se que a luz ela estimula uma inibição por despolarização do núcleo paraventricular. Para fins didáticos, é importante dar uma revisada. Portanto, a luz que adentra no globo ocular segue até atingir as células ganglionares da retina, onde há a produção de um fotopigmento chamado melanopsina, que causa uma atividade elétrica no sistema nervoso central, atingindo o núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático possui neurônios GABAérgicos que acarretam na inibição do núcleo paraventricular, ou seja, inibição da produção de melatonina. Ou seja, com luz não há ou há uma produção de melatonina muito baixa. Quando não há luz, não há inibição do núcleo paraventricular. Portanto, o núcleo paraventricular estimula os neurônios pré-ganglionares do sistema simpático, que depois atinge os neurônios pós-ganglionares do gânglio cervical superior, estimulando assim a glândula pineal e, por fim, produzindo melatonina. Dada a importância e a ação fisiológica da substância no organismo, o corpo possui mecanismos intrínsecos no sistema nervoso central que distribui suas funções de acordo com um período de tempo. Por exemplo, um ciclo de 24 horas, que corresponde a um dia. Esse ciclo específico é chamado de ritmo circadiano humano. No caso da melatonina, sua concentração é baixa durante o dia no sangue
e alta durante a noite, que é o período escuro, onde não há luz, ou muito pouca luz. Durante esse ciclo, existem outras variáveis envolvidas no processo, como, por exemplo, a temperatura, que é mais baixa durante a noite devido a pouca movimentação muscular durante o período de sono. O ciclo circadiano ele é de fácil entendimento. Durante o dia, a partir das 6 horas, ocorre o fim da produção de melatonina, assim tendo um período de maior alerta. Após o meio-dia, é notado uma maior coordenação. Assim como ao final do dia, nota-se uma eficiência cardíaca e força muscular alta. No começo da noite, a pressão sanguínea ela aumenta, a temperatura do corpo fica mais alta e ocorre o início da produção de melatonina. À meia-noite ocorre o início do sono profundo e assim a temperatura mais baixa corpórea e assim a temperatura corpórea mais baixa. Fazendo uma breve análise desse gráfico, que é a produção de melatonina pelo tempo, a partir das 12 horas ocorre uma leve curvatura ascendente. Nas 8 horas, a produção de melatonina começa a aumentar agressivamente e ocorre o pico da liberação de melatonina próximo às 4 horas da manhã. Os níveis de melatonina começam então a descender, atingindo seu ponto mais baixo às 8 horas da manhã, repetindo todo o ciclo. É importante ressaltar que, com o passar dos anos, a taxa de melatonina reduz. Além da menor taxa de produção do hormônio, as células ganglionares que expressam a melanopsina têm seus dendritos atrofiados, representando uma possível explicação para a queda de produção dessa substância, já que a despolarização dessas células possui relação com o processo de produção do hormônio na glândula pineal. Analisando o gráfico da liberação de melatonina pelos anos, podemos notar que os recém-nascidos eles produzem muita pouca melatonina. O pico de melatonina ocorre durante a infância. A partir da puberdade começa um declínio da melatonina. O nível de melatonina ele alcança seu nível mais baixo a partir dos 60 anos de idade. Nessa imagem é possível observar a queda do número de dendritos, comparando uma criança de 10 anos com um idoso de 81 anos. A luz ela despolariza células ganglionares. É assim que inicia todo o processo. A melanopsina é uma proteína da família opsinas, sensível à luz, ou seja, fotossensível. Na retina existem algumas células receptoras, também chamadas de bastonetes e cones, além das células ganglionares. Em relação às células ganglionares, existem basicamente dois tipos: aquelas que são relacionadas à formação de imagem e aquelas que não estão relacionadas com a formação de imagem, também chamadas de IPRGC. Aquelas que estão relacionadas com a produção de imagem são chamadas de RGC. Nota-se que, quando comparadas umas às outras, a quantidade de células RGC é superior à quantidade de células IPRGC. Outro fator importante é que a ação fisiológica da melatonina advém em grande parte da interação com receptores de membranas, que são acoplados a proteínas G, designados de MT1 e MT2, pela ligação de receptores nucleares da família ROR-RZR. Por fim, a melatonina também exerce ações devido à ligação da enzima quinona redutase 2, que anteriormente se definiam como receptores MT3. Segue a imagem. Falando um pouco sobre as possíveis aplicações clínicas, embora o maior efeito conhecido da melatonina no corpo esteja associado com a indução do sono, há presença de receptores para esta molécula em diversos órgãos, tais como o trato gastrointestinal, vasos sanguíneos, rins, placenta e até mesmo a pele, que podem também sintetizar o hormônio localmente. Esse conhecimento sugere que as ações do hormônio podem ser estendidas também à regulação dos mais diversos processos biológicos internos. A melatonina secretada pelas células de defesa que estão nos pulmões, especialmente os macrófagos, podem apresentar efeito também antioxidante. Nosso grupo agradece a atenção de todos. Obrigado.